Shalom! Eu sou a Ariela. Fui criada pelo Marcelo para apresentar este canal lindo chamado Santos e Sorrisos. Seja bem-vindo! Aqui você vai encontrar fé, alegria e histórias que tocam o seu coração. Hoje vamos falar sobre Isaque e Ismael, filhos de Abraão. Quer saber mais? Assista até o final. A história de Isaque e Ismael é uma das mais intensas da Bíblia. Não apenas porque envolve uma família cheia de conflitos, mas porque suas consequências ecoam até os dias de hoje. De um lado, Ismael, o filho mais velho, nascido de Agar, serva egípcia. Do outro, Isaque, o filho da promessa, nascido milagrosamente de Sara. O que poderia ser uma história de convivência fraterna virou uma novela digna de audiência recorde, com ciúmes, brigas, decisões difíceis e até expulsão de casa. Quando a promessa demora. Deus havia prometido a Abraão e Sara que eles seriam pais de uma grande nação. O problema? O tempo estava passando e nada de filhos. Sara já estava idosa e começou a perder as esperanças. Foi aí que ela teve uma ideia prática. Abraão, por que você não tem um filho com Agar, minha serva? Assim, pelo menos a promessa se cumpre por meio dela. Parecia uma solução inteligente na época, mas era um atalho humano para uma promessa divina. Abraão aceitou e assim nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Anos depois, quando Abraão já tinha 100 anos e Sara 90, Deus fez o impossível acontecer. Sara engravidou e deu à luz a Isaque, o filho da promessa. Imagine a cena: uma senhora de idade avançada carregando um bebê e dizendo: "Esse é meu filho." Todo mundo ria, mas era um riso de espanto e alegria. O próprio nome Isaque significa "ele ri". Agora Abraão tinha 2 filhos, Ismael, o mais velho, e Isaque, o filho do milagre. A festa e o conflito. Quando Isaque foi desmamado, Abraão fez uma grande festa. Só que no meio da comemoração, Sara viu Ismael zombando de Isaque. Para uma mãe protetora como Sara, isso foi a gota d'água. Ela virou para Abraão e disse: "Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dela não herdará com o meu filho Isaque." Abraão ficou angustiado. Afinal, Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a ele para atender Sara, porque Isaque seria o herdeiro da promessa. E prometeu que também faria de Ismael uma grande nação. O banimento de Agar e Ismael. No dia seguinte, Abraão deu pão e um odre de água a Agar e a enviou junto com Ismael para o deserto de Berseba. Foi um momento de dor e despedida. Quando a água acabou, Agar colocou Ismael debaixo de um arbusto e, sem forças, se afastou dizendo: "Não quero ver meu filho morrer." Foi então que Deus interveio. Um anjo a chamou e disse: "Não tenha medo. Deus ouviu o choro do menino. Levante-se. Pegue o menino pela mão, porque dele farei uma grande nação." Deus abriu os olhos de Agar, e ela viu um poço de água. Assim, Ismael sobreviveu, cresceu no deserto, tornou-se flecheiro e teve sua descendência. As consequências do banimento. O conflito entre Sara e Agar não foi apenas uma briga de família. Suas consequências ultrapassaram gerações. Isaque se tornou pai de Jacó, que deu origem ao povo de Israel. Ismael se tornou o ancestral de muitos povos árabes. Historicamente, isso deu origem a 2 grandes linhagens que até hoje se encontram em tensão no Oriente Médio. A rivalidade que começou em uma festa familiar se transformou em uma questão internacional milenar. Lições de Isaque e Ismael. Atalhos humanos não aceleram promessas divinas. O plano de Sara de usar Agar trouxe complicações até hoje. As escolhas têm consequências além do presente. O conflito entre Isaque e Ismael mostra que decisões familiares podem afetar gerações. Deus não abandona ninguém. Mesmo sendo o banido, Ismael recebeu cuidado e promessa de Deus. A promessa se cumpre no tempo certo. Sara achava impossível engravidar, mas Deus cumpriu. Ciúme e comparação destroem famílias. O que começou como brincadeira de Ismael virou motivo de separação. E se essa história fosse hoje?
Se Isaque e Ismael fossem personagens modernos, seria algo assim: Abraão e Sara esperando um filho por anos, tentando todos os tratamentos possíveis. Sara sugerindo um atalho que parecia resolver a situação. Anos depois, finalmente vem o filho do milagre, e aí o ciúme explode em uma festa de família. Resultado: expulsão, barraco e consequências que vão parar até nos noticiários. Na versão atual, a frase de Sara seria algo como: Abraão, ou ela, ou eu. Resolve logo. O cuidado de Deus no deserto. A parte mais emocionante é a cena no deserto. Agar, desesperada, chora e pensa que perdeu tudo. Mas Deus mostra que houve até o choro silencioso. Ele abriu os olhos dela para ver o poço, lembrando que mesmo quando pensamos que é o fim, há uma fonte de esperança perto de nós. Ismael sobreviveu porque Deus tinha um plano para ele. Não foi rejeitado pelo Criador, mas incluído em sua promessa de multiplicar descendências. Aplicando hoje, a história de Isaque e Ismael nos ensina que, às vezes, tentamos ajudar Deus e criamos problemas maiores. A rivalidade e o ciúme ainda geram separações nas famílias de hoje. Mesmo quando somos descartados por alguém, Deus nunca nos descarta. Há sempre um poço no deserto, uma saída preparada por Deus. Conclusão: Isaque e Ismael foram irmãos unidos pelo mesmo pai, mas divididos pelas circunstâncias. Um representava a promessa direta, o outro a tentativa humana de resolver o atraso de Deus. A história deles mostra o quanto nossas decisões impactam o futuro, mas também revela a graça de Deus em cuidar de todos, mesmo dos que parecem esquecidos. Até hoje, os descendentes de ambos carregam essa herança. Mas a grande lição é que Deus cumpre suas promessas, mesmo quando tudo parece impossível, e Ele nunca abandona quem confia nele. Se essa história de Isaque e Ismael trouxe reflexões para você, não esquece. Se inscreve nos Santos e Sorrisos, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui a gente compartilha as histórias da Bíblia em uma linguagem atual, com fé, aprendizado e aquele toque leve de humor que conecta com a sua vida, respeitando sempre o livro mais sagrado de todos, a Bíblia. Vem com a gente nessa jornada.